gente, agora ó, vamos. Então vamos. Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência de instrução e julgamento do processo criminal número 000-2025-89020. Proposta pelo Ministério Público em face de Vitor Dital, acusado dos crimes de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º e 4º do Código Penal e pelo porte ilegal de arma de fogo, artigo 14 da Lei 10.826/03. O réu está sendo acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Conforme narrado na denúncia, no dia 28 de março de 2025, na orla do Lago JK, em Jataí, o acusado, após discutir com sua ex-companheira Laura, dirigiu-se até a sua caminhonete, munido de uma arma de fogo de uso não autorizado e efetuou diversos disparos a curta distância contra a vítima, causando-lhe a morte. Após o crime, tentou fugir, mas foi contido por populares e preso em flagrante. Estão presentes nessa audiência o representante do Ministério Público, o defensor do réu, o próprio réu Vitor Dital, além das testemunhas regularmente arroladas e intimadas pelas partes. As partes têm alguma questão preliminar ou incidente processual a ser arguido nesse momento? Tem os dois, não é? Não, é o Ministério Público e a Defesa que vai responder. Então não. Então, passamos à fase de instrução. Solicito o ingresso da primeira testemunha. De acusação, né? Isso, a primeira testemunha de acusação, que é o senhor Matheus Santos. Matheus Santos. Matheus. É você, Matheus. Você não. Ok. Você pode. Você senta ali, ó. Aquela cadeira preta. Cara a cara com o Agora, Vitor. É agora. Eu vou começar a olhar aqui. Você vai de lá. Eu acho que tem que pegar a Matheus de surpresa. E agora? Não combinou com o Começa Matheus. com o Ministério Público. Então, Pode começar? pode. Obrigada, Excelência, pela palavra. Boa noite. Boa noite, senhor Marcos. Tudo bem? Eu vou fazer aqui umas perguntas para o senhor, porque aqui nós temos como acusado o senhor Vitor de ter matado a Laura no fato de ocorrer no dia 28 de 3 de 2025, às 19h40, na orla do Lago JK, e ele com disparos de armas de fogo. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é se o senhor tem algum grau de parentesco com a vítima. Não conhece. Certo. Consta aqui nos autos também que o senhor estava no dia caminhando pela orla do Lago JK. O senhor lembra como que foi esse dia, alguma coisa desse fato? Eu tenho lembrança bem rápida. Eu estava treinando e correndo, mas inicialmente eu vi uma caminhonete, parecia que estava se divertindo, bebendo, escutando música. E aí eu segui meu treino, fiz uma volta. Quando eu voltei, aquela turma ali já estava mais atordoada, né? E aí, nesse momento, eu escutei disparos. No primeiro disparo, eu já saí de perto, fiz a perna, não sabia que se tratava, também por conta do risco. Então, não fiquei lá para saber o resto da situação. Certo, entendi. Nesse dia, o senhor viu alguma coisa diferente? Se eles estavam comemorando, se era alguma coisa que estava normal? Você Sim. percebeu alguma coisa? Inicialmente parecia algo normal, né? Teve alguma desavença, se eu tenha percebido no momento? Eu lembro de ter chegado uma moça, parece que ela acusava ele. Eu não consegui escutar muito bem sobre o que se tratava. E aí, foi logo após essa moça chegar e fazer algumas acusações contra ele que eu ouvi esses disparos e foi o momento então que eu me retirei do local. O senhor não lembra, então, se houve alguma pergunta, algum questionamento por parte tanto da vítima como do autor do fato? Se ele falou alguma coisa relacionada a pagamento, a dinheiro, o senhor se recorda? O que eles falavam eu não conseguia escutar. Ainda estava um som bem alto, né? Então era bem difícil identificar o que eles conversavam naquele momento. Então, você não vai saber dizer para mim se eles tinham algum tipo de relacionamento, né? Não.
apresentava ter ingerido algum tipo de substância, seja álcool, drogas, ou senhor... Sim, parecia que estavam bebendo. Quando escutava o som lá na caminhonete, O som tinha mais estava gente em alto. volta. Mas Tinha parecia que uma estava caminhonete bebendo. também. Tinha sim. O senhor chegou a escutar se teve, né? Isso eu já perguntei anteriormente. O senhor falou que não, né? Se teve algum tipo de ofensa por parte de ambas as partes. Não, né? Isso eu não consegui identificar. Pelo que o senhor visualizou, pelo que o senhor viu, pelo que o senhor presenciou, no momento lá, o senhor percebeu se a vítima teria alguma chance de defesa com relação ao acusado? Não sabe dizer, ou o senhor não acha que assim, a situação não teria como ela algum tipo de defesa, tipo, manifestar algum tipo de defesa na parte dela? Você não consegui dizer que eu não estava tão próximo. Eu estava treinando assim mais afastado, né? Na alçada, eles estavam mais ali próximo a reunião dos companheiros e tal. Então eu não consegui identificar com muita clareza. Certo. Não, perfeito, só o que o senhor souber mesmo. Naquele dia, o senhor ouviu quantos disparos de armas de fogo? No primeiro eu já saí de perto. Você já saiu correndo. Entendi. Certo, Marcos. E aí, o senhor percebeu se lá no momento o acusado, ele tentou se evadir do local ou foi contido por algumas pessoas que estavam em volta? O que o senhor percebeu? Você pode... Nessa parte eu já não estava lá mais. O senhor não Primeiro estava lá. disparo eu já saí da parte. Não, perfeito. Sempre mais perguntas, né? Eu concedo a palavra à defesa. Ele já respondeu todas as perguntas que a gente considerou que eram válidas. Então, ô Matheus, pensa Ó, no testemunho então, peraí. Matheus, Aí se eles dispensaram, aí você dispensa. Se você tiver perguntas, Não, estou satisfeito, que ela fez todas as perguntas que eu queria assim. então pode dispensar o testemunho. Não, oi? Perdão. Vai fazer pergunta? aí eu vou fazer com o Matheus. Você sabe se vocês tinham algum relacionamento os dois, o Vitor mais a moça? Não conheço nem. E se já tinha acontecido alguma coisa entre os dois antes, foi a primeira vez? Não conheço. Não conheço. Só isso, certo. Isso, confirmou que não. Não havendo mais perguntas por parte do Ministério Público nem da Defesa, dou por encerrado o artigo. Oi? Mas já encerrou. Não, só no próximo ser feito antes, né? No próximo, não sei se faz porque já passou para a defesa. Não, Vai vir outra? Ministério Público acusa, é outra coisa. é o seguinte, dá uma pausa aí. Dá uma pausa. Porque eu passei agora Letícia Gonçalves Machado. Por favor, se aproxime. Está, velho, já mandou a polícia buscar. Senta ali, Letícia. Por favor. Senhora Letícia, por favor, informe ao juízo seu nome completo, idade, estado civil, profissão e endereço atual. Letícia Gonçalves Machado, 20 anos, solteira. Auxiliar de Endereço atual. A senhora conhece o réu ou a vítima? não perfeitamente. Qual a sua relação? Nenhuma? Só conheci assim, de distância. Tá, então a senhora será ouvida como testemunha. Posso passar a pergunta ou eu faço? Se você tiver pergunta, pode fazer antes ou depois, mas você pode passar direto. Então eu concedo a palavra ao Ministério Público. Boa noite, agradeço a excelentíssima por passar a palavra. Então, Letícia, eu sou assistente do Ministério Público e eu vou realizar algumas perguntas. Caso você se sinta incomodada, não precisa ter necessidade de responder, fica à vontade. A pergunta que eu faço, a primeira pergunta, é, no momento que você estava no crime, o que você estava fazendo, respectivamente? Eu tinha acabado de chegar no local, eu estava acompanhando Está aqui. que era mais próxima do
Essa amiga do réu, como eles se conheceram? Eu não sei informar, porque eu não tive contato com ele diretamente. Ah, sim, você só acompanhou, basicamente. Ok. Você consegue detalhar especificamente o que ocorreu quando você estava no momento? Sim. Assim que eu cheguei, nós estávamos todos reunidos na caminhonete, escutando música. Alguns estavam bebendo, outros não. Eu era uma delas. E foi quando tudo aconteceu, muito rápido. Chegou a Laura e começou a deferir xingamentos contra o Victor. E foi tudo muito rápido. Assim. Ah, sim. Você consegue me dizer se houve alguma agressão física por parte da vítima? Não. Ok. Você poderia também me dizer o comportamento do acusado? Ele estava um pouco alterado por conta da bebida, mas nada exagerado. Além dos disparos, você consegue me dizer se ele cometeu algum outro tipo de agressão? Pode ser tanto física quanto verbal? Não consigo dizer. Você disse que ele estava consumindo bebidas alcoólicas. Por acaso ele consumiu alguma outra coisa que poderia mudar o comportamento dele? Não sei informar. Em questão da relação com a vítima e o acusado, você consegue dizer respectivamente qual era? Eu não sei se eles tinham uma relação a fundo de amizade ou algo do tipo, então não consigo informar. Mas, por exemplo, a sua amiga nunca, por exemplo, falou sobre a relação deles ou falou como ele era para você? Não, eu nem conhecia ela. Por enquanto, é isso. Obrigado. Mais alguém aí? Mais alguém do Ministério Público? Sim, olá, boa noite. Eu gostaria só de confirmar, você estava longe do bebidas alcoólicas, não? Você pode me confirmar novamente se houve agressão por parte da vítima? Não. Certo? Sem mais perguntas? Tem mais perguntas? Passo a palavra, então, à defesa. Letícia, você estava lá fazendo o que com a vítima? Eu não estava com a vítima, eu estava acompanhando um amigo e estava com... A vítima. Você foi fazer o que lá no lago? Só acompanhando mesmo. Eu estava na casa dela, ela resolveu ir lá porque ela foi convidada e eu fui junto. Letícia, boa noite. Então, ficou meio vago o seu testemunho, porque quando o Ministério Público te fez a primeira pergunta sobre agressão, você disse que não tinha havido agressão da parte da vítima, certo? Não sei que eu esteja errada, você fala, por favor. E na segunda vez que ele perguntou para você de novo, você falou que não sabia se tinha ocorrido uma agressão ali ou não. Eu achei muito vago, muito vago, porque primeiramente você disse que não houve agressão da parte da vítima. Aí na segunda pergunta você já disse que não sabia, que você não tinha certeza. Então ficou muito vago. E outra coisa, você disse também que você não conhecia a vítima. Se eu não me engano, acho que na primeira pergunta, quando perguntaram para você, você disse que conhecia de longe, de vista. Você disse que tinha uma negação. Eu conhecia o Victor de longe, por conta dessa amiga. Boa noite, Excelência. Boa noite, Ministério Público. Letícia, boa noite. Você estava confraternizando lá? Não, só... Você lembra o horário que você esteve lá? Era por volta de umas 7h30, mais ou menos. Você ingeriu bebida alcoólica? Não, Você conhecia o autor? vagamente.
Você viu o momento que aconteceu? Foi tudo muito rápido. Eu estava presente, mas eu não... Foi muito rápido assim, quando ela chegou e tocou no microfone. Você disse que bebeu. Você não bebeu. E você consegue afirmar que a vítima, o autor, realizou alguma manobra com a vítima, agrediu, fez algum gesto que possa ter confrontado ela? Tenho, gente. Não? É o advogado de defesa que peticionou, não fui eu não. Mais alguma pergunta? É porque ela está aqui, gente. Sem mais perguntas? Houve alguma discussão entre eles antes do disparo? E qual foi o motivo dessa discussão? Pelo que eu consegui entender no momento, pela secretaria, foi questão de pagamento. Falta de pagamento. Sobre o que você sabe informar? Não, o assunto em si não, mas foi algo que a Laura estava falando sobre ele não ter pagado ela. Certo. Como foram os disparos? Foi um atrás do outro, assim. Foram a distância ou curta distância? Curta distância. O réu tentou fugir? Na hora deu muita correria, então Sem mais perguntas. Não havendo mais perguntas, nem por parte do Ministério Público, nem da Defesa, dou por encerrada a oitiva da testemunha. A senhora pode estar dispensada, pode se retirar. Será ouvida agora a próxima testemunha. O senhor Júlio Monteiro. Bate em cima do carro com aquela tá ligado, né? Você fala que você tem que filmar, mas de que tem limite, tem que saber. Senhor Júlio, por favor, informe ao juiz seu nome completo, idade e estado civil. O senhor conhece o réu ou a vítima? Qual a sua relação com eles? Então, o senhor será ouvido como testemunha. O senhor está sendo ouvido como testemunha. Artigo 342 do Código Penal. O senhor assume esse compromisso? Passo então a palavra ao Ministério Público. Boa noite a todos. Boa noite a testemunha. O que o senhor viu no dia do referido homicídio? Qual foi a dinâmica? Como o senhor foi para lá? Como o senhor chegou até o local e o que estava fazendo? Que era a dinâmica? Por gentileza. Eu conheço usado, a gente encontrou lá, estava no evento, eu não estava muito perto da hora, assim, do ocorrido, né? Mas teve uma discussão e logo depois houve um disparo. E o que o senhor tinha ido fazer lá? Eu estava vendo com a turma. Então vocês chegaram juntos? Não, a gente chegou separado. Estava junto, mas chegamos separados. Certo. E o senhor tinha conhecimento que ele tinha uma arma dentro do carro dele, já desde antes, quando o senhor estava por ir para lá? Não tinha. Mas só tomou conhecimento a partir do momento que ele foi lá e sacou a arma? Sim. Certo. O senhor se lembra de quantos disparos foram deferidos? Não tenho certeza, 3 ou 4. 3 ou 4? Certo. Esses disparos foram de curta distância, queima-roupa, como que foi? Queima-roupa. E como que a vítima estava? Ela estava alterada? Por qual a razão? O senhor entendeu? Já que o senhor estava lá desde o começo? Uma dívida em aberto, que não tinha sido pago. Uma coisa que não foi esclarecida até agora é a respeito de qual era a origem dessa dívida. O senhor tem conhecimento? Já que o senhor é amigo da... A vítima era agiota. Era agiota. Certo. Então, provavelmente, o Vitor, o acusado, deveria ter pego essa quantia com ela. A quantia eu não sei, mas que tinha o dinheiro antigo. Mas o valor o senhor não sabe? Não tem conhecimento? Nem nenhuma conversa que vocês tivessem tido por ali? Não sabia. Certo. E o senhor sabe dizer se ele já havia pago alguma parte dessa dívida ou se não? Não sei. Certo. Mas o senhor anda com ele
sempre, de vez em quando? Foi só nesse dia? De vez em quando. O senhor tem certeza do caráter dele, que é uma pessoa de boa índole? Até então, sim. Temos informações de que ele poderia ter usado entorpecentes naquele dia. O senhor pode confirmar isso para a gente? Não, não sei. Somente a bebida mesmo? Eu sei, sim. Que eu vi, sim. O senhor viu? Que eu Ou o vi. senhor tem certeza? Não posso falar que eu não vi, né? Só vi isso. Certo. De fato, não. Somente. Eu tenho só uma observação. O senhor, naquele dia, o senhor falou que o senhor segurou ele, e assim, meio sem intenção, e aí até a polícia chegar. Sim. Então, o senhor entende que ele tentou se evadir do local? Sim. Tentou, né? Certo. E aí, senhor Júlio? Isso. Senhor Júlio, nesse período que o senhor estava lá, antes da vítima chegar, o senhor percebeu se, com as alterações do acusado, ele poderia, naquele momento, ser uma pessoa agressiva, ou ele estava bem tranquilo? Tranquilo. Tanto é que eu nem sabia que ele tinha água no carro. E tinham mais quantas pessoas no local? Você pode confirmar? 5, 6 pessoas. 5, 6 pessoas. E todos eram amigos? Conhecidos. Conhecidos. Certo. E naquele dia também, minha última pergunta é o seguinte: o senhor fala a respeito que teve, meio que o senhor escutou algumas alterações. O senhor se recorda quais seriam essas frases que a vítima proferiu para o acusado? Ela estava cobrando dinheiro. Mas o senhor, assim, tipo, ela não fez nenhuma ofensa a ele, não, né? E o senhor se recorda de quais seriam essas ofensas? Porque vai dar um tiro na testemunha. Viado, borracha fraca. Naquele momento, senhor Júlio, o senhor acha que a vítima poderia ter alguma atitude que ela poderia ter se defendido naquele momento? Não. Os tiros foram à distância ou foram muito próximos? Bem próximos, porque o senhor afirmou aqui que foi a queima-roupa, né? Entendi. Certo. Outra pergunta, para finalizar. Aquele dia, ou o senhor, como seu amigo próximo, meio próximo, meio distante, como o senhor afirmou, o senhor pode confirmar para a gente se ele já teria tido um caso de amizade, de ter ficado, de compromisso com a vítima? Que eu saiba, não. Não, né? A minha relação era só de dinheiro mesmo. Perfeito. Essa questão de relacionamento para mim é novidade. Outra coisa. O senhor se recorda se ele tinha algum apelido, tipo de apelido? Não. Não, né? Naquele dia o senhor também estava no regime de bebida alcoólica? Estava também, né? O barulho do som estava muito alto? Bastante. E no momento que ele pegou a arma, que ele foi ao carro e pegou a arma, alguém percebeu ou ele já chegou atirando? Ou ele falou, vou atirar? Ou ele já chegou assim, já atirando nela? Ele chegou com a arma. Só e já recebeu os espaço. Não, para mim, você Tem mais uma pergunta? Boa noite, tudo bem, senhor Júlio? O senhor havia relatado a minha colega que ela te perguntou se ele tinha alguma relação amorosa. O senhor disse que ao seu conhecimento não, que era apenas em relação a dinheiro. O senhor tem essa decisão com base apenas no que foi dito ou que você ouviu na noite de fato ou havia tido conhecimento disso antes? Sobre o relacionamento? Sobre a vida. Não, foi no dia. No dia? No dia. Ela já chegou falando, eu nem sabia desse dia. Sobre o relacionamento, nada. Também não. Tem mais perguntas? Conceda a palavra à defesa. Boa noite a todos. Júlio Monteiro, naquele dia você notou algum ato de violência da vítima com o réu? No caso, estava com a vítima? Ela estava muito agressiva. Muito agressiva? Ela chegou a agredir ele? Empurrou. Ela chegou a agredir ele. Porque o Vitor atirou nela, certo? Mas me falaram que parece que ela chegou já alterada, agredindo ele, deu um tapa na cara dele, isso aconteceu? Subiu, cara.
tem algum conhecimento da dívida que a vítima estava cobrando? Não, fiquei sabendo na hora. Não sabia. Naquele dia o Vitor estava tranquilo, ela correu atrás dele? Não. A Laura não correu atrás dele. Então, vocês estão me dizendo que teve sim uma agressão. Uma agressão, ela empurrou ele e teve tapa na cara. E ela deferiu palavras de baixo escalão contra o cliente. Contra a honra. Você acha que naquele dia Laura ingeriu bebidas alcoólicas? Não sei. Não posso afirmar. Estava alterado, mas não posso afirmar se tinha bebido. Ô, Júlio, você falou que conhece o avisado, que já esteve com ele em outros momentos. Você consegue me dizer se ele tem uma atitude, costuma ter uma atitude agressiva, se ele é uma pessoa explosiva, ou, no geral, ele é uma pessoa tranquila? Tranquilo, normal. Você já viu ele tendo alguma crise, tipo assim, de raiva, ou de querer agredir alguém em algum Primeira momento? vez. Mesmo quando ele estava ingerindo bebida alcoólica, ele sempre foi um cara tranquilo. Só para confirmar, você confirma que a vítima referiu um tapa no rosto do acusado? Sim. Sem perguntas. Não havendo mais perguntas do Ministério Público nem da Defesa, dou por encerrada a oitiva da testemunha. O senhor está dispensado. Será ouvida agora a próxima testemunha. É de acusação ainda, né? De acusação ainda. Senhora Thaís, está presente? Então vamos trocar. Peraí. Senhora Estela. Estela está presente. Estelinha estava mais, Estelinha. Daqui a pouco ela está fazendo. Senhora Estela, por favor, informe ao juiz seu nome completo, idade, estado civil. 20 anos, solteira. A senhora conhece o réu ou a vítima? Conheço, sou amiga do réu e conheço a vítima, mas não sei muito bom. Certo, então você será ouvida como informante e deve se comprometer a dizer apenas a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, o artigo 342 do Código Penal. A senhora assume esse compromisso? Passo a palavra então ao Ministério Público. Boa noite a todos, boa noite, senhora Estela. Tudo bom? A senhora disse que era amiga que é amiga do réu e também conhecia a vítima. Conheci de longe. Certo. Mas de quanto tempo? Há muito tempo? Não muito, não. Mas a senhora tem conhecimento de que poderia ter havido um relacionamento amoroso entre os dois, a vítima e o agressor? Não, sei dizer com certeza, mas não sei dizer não. Não tem conhecimento? Não. Certeza? Um relacionamento afetivo, amoroso, Nada. não. Certo. A senhora não reside no município de Jataí. O que a senhora estava fazendo lá naquele dia? Ele me convidou, né? Eu tava... Mas a senhora foi convidada desde de que dia? No dia anterior? Como foi? Fui convidada no dia mesmo. Aí, Então a senhora já andou com ele outras vezes? já. E pelas vezes que a senhora já andou com ele, a senhora já presenciou algum tipo de alteração por parte do réu em alguma outra situação, em alguma festa, em algum bar, Não. em alguma localidade da cidade? Sempre foi uma pessoa bem tranquila. Nunca foi nervoso, explosivo, assim. Certo. Pelo menos não na minha presença, né? Certo. Mas no dia, a senhora estava presente na hora dos disparos, isso? Certo. A senhora estava lá bebendo com ele. A senhora ingeriu bebida alcoólica no dia? Com certeza. Sim, né? Porque tem testemunhas que confirmam que a senhora estava ingerindo bebida alcoólica, assim como o réu também, né? Certo. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. A senhora tem conhecimento de que na hora que ele pegou a arma, ele se fez valer de muita braveza para aí sim partir para cima da vítima? De muita braveza, eu acho um exagero, mas ele foi. Aí ele disse para ela: quero ver agora você vir aqui. Foi ou não foi?
O que eu escutei foi, ela deu um tapa na cara dele e Certo. ele comentou que iria matá-la. Mas eu pensei que é igual a gente fala na raiva, assim. no Sim. momento. Mas aí quando ele foi lá no veículo dele, ele se apoderou da arma, ele voltou com uma outra narrativa. Qual foi? A senhora se lembra do que ele disse no momento? Né? Tem testemunhas que dizem que ele disse que agora que eu venho aqui, vem fazer de novo, vamos ver se eu não te mato agora. Alguma coisa assim. Só tem lembrança de ter ouvido isso? Como eu comentei, eu escutei ele falando que ia matar ela, mas eu pensei que fosse Mas só quando uma ele forma. disse que ia matar, foi antes dele pegar a arma ou depois? Foi antes. E depois que ele pegou a arma? Aí ele Sabe? matou ela. O senhor não tem. Desculpa, você fez. Peço a senhora que. É porque eu fiquei um pouco. Esse é o pouco que fica Mas eu aguardo que a senhora a gente mas o pessoal perguntando assim, olha, a partir do momento que ele pegou a arma, ele alterou o humor mais ainda em relação ao que estava antes da ele estar Não, já estava encostado. todo mundo bem alterado, bem estressado. Certo. Aí nessa hora a vítima tentou se afastar dele ou. Aí ela ficou com medo, né? Uma arma apontada, eu só assusto. Sim. Mas ela não chegou a se afastar, não. Manteve a posição que estava. Ela deu uns passos para trás, né? Certo. Mas, Por mim, só está dispensado o colega mais. Eu tenho uma pergunta. Aqui no seu depoimento, eu vou ler para você só confirmar ou falar se não foi dessa forma. Tá bom. Se for, você só confirma para a gente. Foi uma gritaria danada, um empurra o outro. Porque em outros depoimentos, as testemunhas alegaram que não houve ofensa por parte da vítima. Mas aí, num momento, a senhora estava lá, eram os dois se agredindo, indo a vias de fato, ou foi só a vítima? Como que foi? a vítima estava empurrando ele assim. Aí deu tapa na cara dele. E qual foi a reação dele neste momento? A senhora se recorda? Do tapa na cara? Isso. Aí ele falou que ia matar ela e pegou. E foi ao carro pegar Foi legítima defesa. certo. Só no momento lá, dos disparos, a senhora lembra quantos tiros foram? Foram aproximadamente uns 3, 4. E aqui pelo que a senhora percebeu lá no momento, a vítima tinha alguma manifestação de defesa? Ela poderia se defender dos tiros, das agressões do acusado naquele momento? Dos tiros, não. De hipótese alguma, ela não teria como correr, ou ela não estava armada? Não, ela não estava armada, mas assim, ela talvez corresse um pouquinho, né? Às vezes, né? A outra testemunha, ela correu pela vítima. Ele segurou o acusado no momento que ele estava tentando se evadir do local. A senhora se recorda se houve essa questão, se houve essa situação mesmo? Eu me lembro do Júlio segurando ele. Você lembra? Você se recorda, então? Sem mais perguntas, esqueça. Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Vocês estavam bebendo, certo? Você era amiga da vítima, do acusado, certo? Eu queria que você me confirmasse uma coisa, Estela. Eles estavam bebendo, mas quando a vítima acusa o réu de lhe dever dinheiro e empurra ele, como vocês relataram, ele disse com convicção que iria sim matá-la com dolo? Não, ele comentou. Sim, falou que ia matar, mas ele tinha a intenção de matar. em um momento algum eu pensei que fosse realmente. Mas ele disse, eu vou matar você. Só isso. Tem mais perguntas? Conceda a palavra à defesa. Boa noite, Estela. Tudo bem? Estela, algumas testemunhas relataram que a partir do momento que ele apontou a arma
para a vítima deferiu a seguinte frase: atira se você for homem. Isso realmente ocorreu? Agora que você comentou, eu me lembrei disso, realmente. Certo. Dessa cena. Licença, Ministério Público, que agora eu estou fazendo as perguntas. Protestar. O senhor já presenciou alguma conversa entre a vítima e o réu antes do crime ou alguma outra ocasião? Já que você disse que você é próxima. Não, sim, mas... Certo. E o réu costumava andar armado ou foi algo isolado? Eu acredito que tenha sido algo isolado, né? Eu nunca imaginei que teria uma arma lá dentro do carro. Então, eu não sei dizer com certeza, mas... Boa noite a todos. Estela, boa noite. Você considera a vítima uma pessoa agressiva? De forma alguma. A vítima. A vítima? Ah, eu... A vítima, no caso. De forma alguma. Ela... Não tem como eu dizer muito, né? Mas naquele momento ela estava assim. Você acha que ela ingeriu bebida alcoólica naquele dia? Pelo jeito que ela estava alterada, eu acredito que sim, porque... Você acha que Vitor, naquele dia, ele agiu em um momento de raiva, de defesa? Sem dúvida nenhuma. Então, você acha que Vitor agiu no momento da raiva por ser agredido em defesa? E Vitor estava tranquilo naquele dia, bebendo? Não estava tranquilo. Você também ingeriu bebidas alcoólicas? Estela, você disse ser amiga do acusado. Certo. Você, como amiga do acusado, não sabe se existia alguma relação entre o acusado e a vítima, relação amorosa. Não, com certeza não sei dizer. Mas você já viu eles juntos? Ele já falou dela pra você? Ou por cima? Não. Eu não posso dizer. Certo. Sem mais perguntas. Perdão, Estela, algumas testemunhas relataram que quando começou a discussão, você foi segurar o Vitor e o Vitor pediu para você se afastar porque ele não queria te agredir. Isso é verdade ou... Eu porque ele estava num momento muito acalorado, né? Mas realmente ele estava assim. Sem mais perguntas. Você acha que antes da chegada da vítima ele estava exaltado, parecia preocupado com alguma coisa? Não, estava tranquilo. Tranquilo. Você, como amiga, você sabia dessa referida dívida? Se ela realmente existia, sobre o que era? Eu fiquei sabendo no dia só. Não sabia antes. Você nunca presenciou eles juntos antes? Não. Nunca viu? Nunca soube? Nunca soube. Sem mais perguntas? Não havendo mais perguntas por parte do Ministério Público nem da Defesa, dou por encerrada a oitiva da testemunha. A senhora está dispensada. Será ouvida agora a próxima testemunha da acusação. Senhora Thaís, pode se aproximar. Só uma observaçãozinha. Vamos organizar aí como... Thaís Rodrigues Rezende, solteira, 35. A senhora conhece o réu ou a vítima? Não, não conheço. Não tem nenhuma relação? Não. A senhora será ouvida como testemunha e deve se comprometer a dizer apenas a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 342 do Código Penal. A senhora assume esse compromisso? Sim. Passo a palavra então ao Ministério Público. Senhora Thaís, boa noite. Bom, a senhora conhece o acusado de onde? Eu não conheço nenhum deles. Nenhum deles. O que a senhora estava fazendo lá no local no dia? Caminhando. Certo. E quando por lá passava, qual foi a movimentação que a senhora viu? É comum eu caminhar ali no JK. Certo. E essa movimentação não, né? Então acaba que a gente estranha mesmo. Ele tinha uma turminha, muito som alto, bebendo bebida alcoólica. Eu passei algumas vezes por ele, nas voltas. E o rapaz, ele estava muito assim, com um tom arrogante, eu já vi de conta, e estava assim, bem exagerado no local daquele dia, né? Mas tudo bem. Ao que parece para a senhora, ele estava esbanjando dinheiro.
tava demais, né? Bem gatinho. Então, nesse caso aí, a senhora acha que ele não tem aí o perfil de alguém que poderia estar devendo a uma pessoa, já que estava esbanjando dinheiro no dia? Esbanjando, tudo por minha conta, que lanche, que igual eu tô devendo, acredito, né? Você falou, estava bancando mesmo. E aí, na hora que aconteceu o fatídico, a senhora estava presente, já estava numa das voltas da senhora? Sim, aí, quando eu estava retornando, né, eles estavam discutindo, eu já peguei ali a situação, sabe, bem quente já, e ela falando, você tem que me pagar, e ele, não, eu já paguei, que é isso? E ela ficou bem assim, agitada, por conta, eu acho que, da forma que ele foi falar, não, eu já paguei isso aí, tipo, sai daqui, né? Aí foi onde as pessoas já tentando ali, né, todo mundo de prontidão ali para talvez paralisar a situação, porque ela, muito agitada, deu um tapa no rosto dele. Certo. Mas a gente tem já exames que comprovam que a vítima não havia ingerido bebida alcoólica no dia. Mas a senhora tem ao menos uma impressão de que ele tenha, que ela esteja alterada, que ela estivesse alterada por bebida, ou se era pela situação? Não apresentou mentira. A operação foi por conta do abuso, né, de ter um valor para receber, o outro está ali naquela situação, esbanjando, ele não arca com os compromissos, mas é natural, eu não acredito a pessoa ficar do jeito que ela ficou. Então, e assim, eu não tem como também, não tem como eu afirmar se ela bebeu ou não, mesmo que já tem exames que constam, não. Porque eu já peguei ali e já estava tudo acontecendo, né? Eu consegui ver, o rosto, ele ficou muito agitado, o pessoal estava com ele, tentou, não, calma, Não tem, não vamos vale, ficar se não tem, calma. E foi onde também abriu a caminhonete. Então, todo o estupim da história partiu somente por parte dos dois. Não teve ali terceiros que influenciaram no tom arredio dele ou na forma mais arredia com que ele se presenciou lá no dia. Se teve alguma intervenção de algum colega que falou alguma coisa para ela, não. A única discussão que eu presenciei foi ela e ele mesmo. Senhora, por mim somente. Muito obrigado. Mais alguma pergunta do Ministério Público? Somente, obrigado. Concedo a palavra então à defesa. Boa noite a todos. Boa noite, Thaís. Você lembra de qual foi o horário que você viu o ocorrido? Olha, foi por volta de 6h50 da tarde, mais ou menos, quando eu passei por eles e me chamou a atenção, ele todo arrogante, falando que estava pagando, bancando. Mas assim, o ocorrido mesmo ali da briga foi por volta de umas 19h15. Certo. A senhora lembra se ouviu disparos? Sim. Viu? Sim. Não me recordo, mas houve sim disparos a queima-roupa. A senhora viu a vítima chegar ao local? Quando eu passei por eles novamente, ela já estava, não via o momento que ela chegou, já estava brigando ali, né? A senhora viu ela brigar então? Sim. E o que ela falava? Cobrando uma dívida. Ela cobrava a dívida. A senhora viu ela agredindo? Sim, ela deu um tapa no rosto dele, calorou a esse ponto. A senhora acha que ela agiu para legítima defesa? Não acredito que seja legítima defesa, foi por conta da situação mesmo, o abuso da outra parte, eu acredito. Ela não teve controle, né? Porque você está ali querendo algo que é seu e a pessoa está ali debochando, porque tem com amigos, né? Então eu acredito que foi por isso mesmo. Thaís, você estava no local no momento dos disparos? Sim. Você sabe me dizer se a vítima falou alguma coisa com o acusado no momento que ele foi disparar? Não me recordo se ela falou, porque é muito tensa a situação, então alguns detalhes pode passar batido, né? Entendi. Não me recordo se ela falou alguma coisa no momento que ele estava com a arma apontada. Algumas testemunhas relataram que no momento dos disparos, a vítima falou para o acusado para ele atirar, que se ele fosse homem ele ia atirar. Você não se recorda disso? Não. De forma se alguma. Alguém falou, você sabe que ficou gravado assim, esse detalhe, né? Não para mim. Excelência, esse exame sobre a vítima não ter ingerido bebidas alcoólicas, ele foi apresentado? Não foi. Porque Não em nenhum foi. momento, desde quando a gente começou aqui,
fazer as perguntas para as testemunhas. Não está no processo, não tive conhecimento desse exame. Mas Parece- não foi apresentado nenhum que comprova que ela estava bêbada. Não foi apresentado por juiz e parece estar coagindo a vítima com esse exame, que não foi existente. A testemunha Estela, ela deixou bem claro que estava na Não, ela disse que parecia, não estava na cara. Mais perguntas? Não havendo mais perguntas por parte do Ministério Público, nem da... E ela nesse sentido também, ela estava com vergonha, doutor Carlos, para de constranger que nós estamos autoridades. Silêncio, por favor. Senhora Maria Vitória, informe ao juiz seu nome completo, idade e estado civil. Maria Vitória Martins Souza, 21 anos, solteira. A senhora conhece o réu, a vítima? Nenhuma relação com eles? A senhora será ouvida como testemunha e deve comprometer-se a dizer apenas a verdade sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 342 do Código Penal. A senhora assume esse compromisso? Passa a palavra então ao Ministério Público. Peço um momento de fala para o senhor. Eu gostaria que fosse apresentado aqui somente o que foi apresentado nos autos, para não ter problema. Por gentileza. Obrigada. Pede para registrar em ata. Chupa, Ministério. Pede para registrar em ata que não tinha esse exame e ele Será registrado em ata. Só um minutinho, quem grava também fala. Não, quem grava não. Chupa, menina da gravação. Vamos concentrar aqui, está rodando. Oi? Sim, a acusação ainda, é a última da acusação. Ela é policial, né? Policial civil. Que ela estava no dia. Não, ela é policial civil. A senhora chegou lá nos primeiros momentos. A bola aqui, certo? Então vai. Conceda a palavra ao Ministério Público. A senhora, como policial que estava presente logo após o crime, após ter sido chamada para iniciar a perícia, quando a senhora chegou lá, quais foram os primeiros indícios que a senhora viu por lá? No dia 28 de março, às 19h30, foi realizada uma tratativa via Google para que a nossa equipe fosse ao referido do Lago JK devido a um acontecimento de um homicídio. Certo. Ao chegar no local, foi retratado que tinha populares tentando conter o referido autor, que no caso é Heitor Vitor. E quando chegamos, com os populares segurando ele, a gente já o chamou e já tentou conter ele. E ele muito desaforado, falando que ele não era culpado, que ele não tinha feito nada e que não era culpa dele. Mas nesse momento ele foi contido, foi algemado e foi levado para o hospital. Certo. Então ele ofereceu resistência na hora da prisão. A senhora confirma isso? Certo. Lá estando, a senhora pôde perceber no momento se o autor ele estava em visível estado de embriaguez, claro, né? Afinal ele estava ingerindo bebida alcoólica, e a senhora tem uma percepção de que ele pudesse ter ingerido alguma outra substância além somente da bebida? Olha, eu não posso dizer porque eu não estava lá e também não foi realizado nenhum exame para constatar esse acontecimento, mas que ele estava sob efeito de bebidas alcoólicas, ele estava. Certo. Então ele estava alterado principalmente por conta da ingestão de bebida alcoólica. Certo. E estava bastante alterado quando vocês chegaram, né? Sim, dizendo que não teria feito nada, que não era ele, que não tinha acontecido nada. Certo. Somente. Boa noite, Maria Vitória. Eu tenho algumas perguntas. Vitor, ele é conhecido do meio policial? A senhora sabe dizer? A senhora se recorda qual foi o meio utilizado para executar esse crime? A senhora vocês conseguiram fazer a apreensão do objeto no momento da abordagem? Foi apreensão. A sua participação na ocorrência, então, foi contê-lo? Foi contê-lo e eu. E a minha última pergunta
senhora se recorda se ele explicou qual foi o motivo do crime? Não, ele falou que não foi ele. Não foi ele, né? Negou a todo momento, né? Sim, ele falou que não. Eu gostaria de fazer só uma pergunta. Boa noite. Senhora policial, uma das testemunhas, no caso a Estela especificamente, ela teria dito que a vítima poderia provavelmente estar embriagada, ou ter consumido algo que poderia ter causado algum tipo de estresse. Por acaso você poderia nos dizer se foi realizada alguma autópsia na vítima que comprovasse que ela estava realmente controlada por algum tipo de álcool ou remédio? Não foi realizada nenhuma perícia, mas pela situação e pela condição, pelo suor foi perspectivo. E pelo hálito dele foi perspectivo, que ele estava sob direção direta. Você fez a pergunta a respeito? Não, da vítima. Da vítima. Eu falo em questão da vítima. Foi realizada alguma autópsia na vítima? Não, foi simplesmente chamamos o corpo de bombeiro e ele confirmou o óbito. Não foi realizado nada. Sim. Só isso mesmo. Muito obrigado. Sem mais perguntas? Sem. Concedo a palavra à defesa. Senhora policial, quem chamou vocês lá? Quem fez a denúncia para vocês chegar tão rápido lá assim? Na verdade, a nossa equipe estava pelo setor. E aí foi passado via rádio que fosse enviado. Vocês conheciam a vítima ou o autor? Ele não é do nosso grupo. O acusado é reincidente? Ele não é conhecido pelo nosso grupo. E quem falou para vocês que ele que tinha tirado na vítima? Populares presentes, testemunhas. A senhora sabe dizer quantas pessoas estavam no local? Olha, como nós chegamos, já estava, a situação tinha toda acontecido, tinha muitas pessoas. Tinha tanto pessoas que estavam envolvidas, como populares que estavam caminhando, curiosos de forma. Foi até por isso que a gente chegou, o delegado já fez logo, cercou o local, mas tinha muitas pessoas. Tem mais? A arma que ele estava portando era legal ou legal? Legal. É legal? Sim. Legal. Certeza? Na verdade, a gente não fez A direito. gente não fez, né? Alguém já tinha fugido do local com a arma. Mas você falou que pegou a arma? Não. Mas ela acabou de falar que a arma foi apreendida. Então questiona ela que ela que é testemunha. Não, mas peraí. Peraí. Esse aqui é o do uso da calça. Aperta a pausa aí. Você não é interrogador. Vai ser com a minha amiga. Pessoal, inverte a ordem, viu? A próxima testemunha de defesa. Por favor, se aproxime, senhora Sinara. Agora prepara para a inquisição, Sinara. Tadinha da Estela. Gente! Eu vou fazer você tremer igual a Estela. A senhora Sinara, informe ao juiz o seu nome, idade, estado civil. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Sinara Souza de Oliveira, sou divorciada, 40 anos. A senhora conhece o réu, a vítima? Conheço. Qual a sua relação? Conheço o réu. O réu? Vítima não. Qual a sua relação? Amizade mesmo. Amizade? A senhora será ouvida como informante e deve se comprometer a dizer apenas a verdade, sobre pena de incorrer no crime de falsos testemunhos, no artigo 342 do Código Penal. A senhora assume esse compromisso? Ciente que sim. Conceda a palavra então à defesa. Boa noite, Sinara. Boa noite, doutora. Qual é a sua relação com o acusado? Eu conheço o Vitor há uns 2 anos e meio. Você conhecia a vítima? A vítima não. Eu já ouvi falar dela, como a cidade é menor, pequena, né? Mas já ouvi falar dela, mas conhecer mesmo, pessoalmente, ter contato, não. Certo, mas o que você ouviu falar dela? Você sabia se existia algum relacionamento dela com o acusado ou não? Não, relacionamento não. E o que você sabia da vítima? Você falou que conhecia ela da cidade, qual é o seu conhecimento? É porque nós sabemos que ela trabalha com dinheiro, é agiota, faz empréstimos, recebimentos, investimentos. Então ela é
acusado, você já viu ele sendo agressivo em algum outro momento ou foi uma... De forma alguma. A gente tinha chegado no local, já tinha mais ou menos uns 30 minutos. Tínhamos combinado de encontrar lá, tínhamos praticamente acabado de chegar todo mundo. Certo. Você tinha conhecimento da arma? Não tinha conhecimento, porque não tinha arma. Então, no geral, você considera o acusado, você considera que o acusado não seja uma pessoa agressiva? Pra mim, eu nunca vi o Vitor. A gente sempre teve relacionamento assim, de a gente encontrar em locais, ele sempre de boa. Já frequentei a casa da mãe dele, né? Então, assim, bem tranquilo mesmo. Eu sou bem paciente, normal, todo mundo, né? Uma das testemunhas alegou que no momento dos disparos, a vítima disse que referiu algumas palavras para o acusado. Você confirma isso? Confirmo. Quais foram as palavras? Ela chegou já bem alterada. A gente estava ali bebendo, já estava comemorando, inclusive uma promoção lá com uma amiga nossa, a gente estava comemorando, por esse motivo que a gente estava lá. E ela já chegou alterada com ele, já solicitando, já cobrando, né, pagamentos que ele não tinha que realizar, que não é do meu conhecimento, às vezes, assim, intimamente, vida particular dele em si. Foi isso, ela chegou acusando ele que não tinha pagado, para ele pagar ela. E ela estava encostando muito a mão nele, ele arredio para trás, para ele falar, não põe a mão em mim. Eu estava presente no local, estava do lado dele. E assim que ela chegou, abordando ele já assim, já bem alterada. No momento da discussão, a vítima chegou a agredir o acusado? Agrediu fisicamente? Tanto verbalmente quanto fisicamente. Deu um tapa na cara dele e empurrou ele. Boa noite, Sinara. Tudo bem? Sinara, então você acredita que o Vitor, ele teve essa reação em um momento de impulso, de raiva? Do fato, porque além dela ter chegado bem alterada, todo mundo pediu para ela acalmar, ele pediu para ela ir embora, para eles conversar depois. Então você me afirma que, perdão por te interromper, mas algumas testemunhas afirmaram que no local ele mandou a vítima se afastar e mandou ela ir embora, para evitar mais algum tipo de conflito. Justamente. Então você confirma essa história? Confirmo sim. Sinara, boa noite. Boa noite. Conforme seus relatos, então você pode afirmar que a Laura Vilela era uma pessoa bastante desequilibrada? Não conheço a Laura pessoalmente para te dizer que ela é uma pessoa desequilibrada. Como eu falei, ela é uma pessoa bem conhecida na cidade, mas ela chegou no local, não sei se é pela raiva da gente estar lá, todo mundo reunido. O Vitor alega feliz com todo mundo, ela chegou para cobrar já no estupim da raiva. Então não posso falar que é uma pessoa desequilibrada. Agressiva? Isso, não posso te dizer isso, porque até então eu não conheço ela assim a fundo, para te responder isso. Mas você afirma que o Vitor é uma pessoa passiva? Sim. Então você acredita que a Laura tenha chegado no local, alarmada, tentando chamar a atenção? Ela queria causar realmente um alvoroço? Eu não acredito, ela chegou agressiva e pela agressividade dela causou-se as consequências que aconteceram. Sinara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que a vítima estava em estado de embriaguez, ela tinha consumido alguma bebida alcoólica? Foi muito rápido, não dá para perceber. E eu acredito que não. Isso é uma coisa que a gente não pode falar que a gente acha, mas eu acredito não. Que é a questão mesmo do impulso da raiva. Mesmo, a alteração dela. Tem mais perguntas? Passa a palavra então ao Ministério. Era agora. Calma, tem mais testemunhas, eles vão discutir. Sinara, gostaria de perguntar quanto tempo mais ou menos você conhece o réu? Mais ou menos uns 2 anos e meio, aproximadamente. Você já teve alguma relação mais próxima com ele, alguma relação íntima? Jamais, eu sou casada há 15 anos. Você me informou que frequenta a casa dele, né? Como que era essa relação de você com os parentes dele? Normal, uma amizade normal. Convida para almoçar. Ela é amiga dele há muito tempo, ela sabe. Passa em casa. Normal. A senhora teria algum motivo pessoal para protegê-lo ou ajudá-lo? Não tenho nenhum motivo em relação a isso. Eu estou só testemunhando que realmente eu vi o que eu contei. Contra a amizade? Não. Nada? Certeza? Certo. Não? A senhora não viu? Eu estava protestando. Não, só se for. Não sabe?
não tem certeza? Não tem Não, que eu certeza. não tenho certeza. Eu nunca presenciei, nunca fiquei sabendo de nada. Você não sabia que o réu possuía uma arma de fogo naquele momento? Não. Ele não sabia, ele nunca mencionou que tinha arma de fogo. Mesmo frequentando a casa, sendo próximo, não sabia do conhecimento Não dessa arma. sabia. Certo. Não sabe de nenhum conflito que teve entre os dois, do réu com a vítima. Nem sabia dessa dívida. Não sabia. Mesmo pelo fato de serem próximos. Quem próximos? Eu e a vítima? Ela está induzindo a vítima, excelência. Está tendo indução da vítima. Objeção e o réu. Não, porque não pelo fato de eu ter amizade com ele, eu tenho que saber 100% o que acontece na vida dele. Isso aí Só para finalizar, a senhora fala aqui no seu depoimento, esse foi o ápice da discussão, que culminou em que Vitor disparando vários disparos a queima-roupa contra a Laura. Então os tiros foram a queima-roupa mesmo? foi diferente. Ela Foi bem a queima-roupa, ela né? afrontou o Vitor, deu um tapa na cara do Vitor, e o Vitor alterou-se também pela situação calorosa que ocorreu. Ele entrou dentro da caminhonete, sacou a arma e falou para ela falar para ele que ele era homem para dar um tapa na cara dele novamente. E ela, assim, vendo a arma, mas ela não se intimidou. Afrontando ele novamente foi quando ele deu os disparos, bem de frente a ela. Novamente, no seu depoimento, você fala assim, ó, após perceber as gravidades das ações, Vitor entrou rapidamente em sua caminhonete na tentativa de fugir. Então ele tentou fugir realmente? Depois que ocorreu o fato que ele atirou em ela, sim. E ele foi contido por alguém? A senhora se recorda? Ele foi contido sim por um rapaz, mas eu não conheço o rapaz. A senhora lembra aproximadamente quantos disparos foram realizados contra a vítima? De 3 a 4 disparos. Perfeito. Sem mais perguntas. Boa noite, minha senhora. A senhora disse aí que a senhora é divorciada, mas ao mesmo tempo a senhora disse que é casada há 15 anos. Civilmente eu sou divorciada, mas eu sou amaziada. Eu não posso contradizer o que eu falei, né? Então, pronto. Você quer casar com a... Amaziada. Ué, qual que é? O que tem a ver com o caso? É só para ter certeza. Então, assim, a senhora Tá está na casa dele, é conhecida da mãe dele, mas não tem nenhuma relação tão mais próxima do que a amizade de vocês dois. Certo? Só para confirmar mesmo. Uma outra coisa que a senhora disse é que a vítima era conhecida no meio financeiro por conta de que ela fazia empréstimos. A senhora tem provas disso, de que a senhora já pegou dinheiro com ela, alguma coisa assim? Para a senhora ter essa certeza maior de que ela tinha assim, esse hábito de fazer empréstimo de dinheiro, essas coisas? Até então, vou falar para você que eu tenho provas, mas elas sempre se colocavam nas redes sociais, então era bem visível para todo mundo que ela fazia empréstimos para as pessoas, né? Certo. Então, é por conta da divulgação que ela fazia. Isso. Então, ela tinha algum tipo de empresa que fazia... Provavelmente. Provavelmente. Outra coisa, as falas que a senhora ouviu no dia, a senhora ouviu da vítima, mas o que o autor também disse no dia, a senhora tem lembrança? Na hora ali, no calor do momento, foi dito que ele disse assim para ela, depois de ter sacado a arma, dizer para ela: agora eu quero ver você vir novamente, agora eu quero ver, vem para cima de mim, vem. Isso ele disse? A senhora tem recordação disso? Disse, porque ela agrediu ele. Sim, e foi por conta disso que ele foi e pegou a arma. Pelo estupim do abuso que Está ela induzindo a testemunha. Ele induziu ele a ter uma atitude mais agressiva com ela. Certo. Eu acredito que essa agressão foi proposital. Mas a senhora acha que então depois que ele pegou a arma, aí sim ele empoderou-se mais do ódio que ele estava? Pelo estupim da raiva. Então a senhora confirma que depois que ele se apoderou da arma,
ele empoderou o estupim de raiva que ele estava. Já estava. A senhora confirma Não, não é que isso? ele empoderou, não. Tem que pedir, tem que estar induzindo. Ele já estava com raiva. Imagina, testemunha. Tudo bem, deixa que eu conduzo. Certo, reformula sua pergunta. Deixa ele reformular a pergunta. O senhor podia fazer uma pergunta de cada vez? O senhor está me deixando confuso. Aí a testemunha errada? Não, o senhor fez 3 perguntas em uma só. Tá, então eu vou fazer a principal delas. Isso. Então, no momento em que ele se apoderou da arma, você viu que os ânimos dele se exaltaram ainda mais após a posse da arma? De ambos, tanto dele quanto dela. Mas dele também. Também. E mais depois da arma. Porque ele foi provocado, mais depois da arma. Certo. Porque aí, Só isso que eu- além dele ter pegado a arma e falado pra ela assim, agora você fala que eu não sou homem, baixa a minha cara novamente. Ela foi pra trás, e mesmo Então, assim ela nesse não se momento, sentiu ela já coagida. se sentiu- Mas ela não se sentiu coagida pelo fato porque ela enfrentou ele e falou, atira se você for homem. Atira se você for Mas ela homem. chegou a dar uma recuada. Porque todo mundo estava indo pro lado dela, todo mundo. Ele com a arma na mão e ela indo pra trás, mas mesmo assim ela afrontando ele o tempo inteiro. Certo. Aí essa afronta, eu acredito que o motivo da afronta ela ter continuado, eu acredito que se ela tivesse ficado calada, acho que não teria acontecido o fato em si dele atirar nela. Mas teve uma palavra que ela falou pra ele, que se fosse outra pessoa... Mas há de convir que uma pessoa que está transportando uma arma e naquele momento é ilegal, ela está disposta MP não é juiz. Não pode julgar. Para finalizar o questionamento do meu colega, só para finalizar, naquele momento, a vítima tinha alguma reação de defesa? Ela poderia se defender de alguma forma? Não. Sem mais perguntas. Eu queria fazer uma pergunta. Esqueci. Pelo visto, você disse que a vítima, ela realizava empréstimos, né? Como foi assim? Ela fazia empréstimos particulares para terceiros, para pessoas, né? Sim. Então você tinha noção de que o Vitor, ele pegou o empréstimo com ela? Não, porque eu não sabia. Eu conheci do fato que ela já realizava essas práticas na cidade. A cidade é pequena, então ela é bem conhecida na cidade. Eu não conheço ela, não sei o que ela fazia, mas a gente sabia, todos têm o conhecimento que ela fazia empréstimos, porque ela era agiota. Ela emprestava dinheiro à junta, mas eu não sabia que o Vitor tinha pegado alguma pecúnia com ela. Eu não sabia. Você poderia dizer melhor como que você sabia sobre ela? Excelência, as mesmas perguntas, excelência, sempre, por favor. Vamos suspender então, Chico. Vamos suspender, então. Não havendo mais perguntas do Ministério Público, Muito obrigado. dou por encerrada a oitiva do testemunho. A senhora está dispensada. Será ouvido. Muda esse depoimento, hein? Isso aí vai chegar. Senta lá perto do seu. A vítima, coitada. A vítima não é mesmo. Completo, idade, estado civil. Maiane Juiz Carvalho, casado, 35 anos. A senhora conhece a vítima, o réu? Conheço o réu. Qual a sua relação com ele? Amigo. A senhora vai ser ouvida como informante. Como é que é? Cadê a menina que falou pra mim? Como é que é? Ela não é obrigada a dizer a verdade, mas presta que sim. A senhora assume esse compromisso? Claro. Passa a palavra então à defesa. Boa noite, Maiane. Tudo bem? Você disse ser amiga do nosso acusado. Você viu ele sendo agressivo em algum outro momento? Não. Você costuma sair com ele, igual foi no fato, no Vitor? Sim. Você tinha conhecimento que o Vitor tinha uma arma dentro do carro? Não. Você conhecia a vítima? Não. Você sabia se existia algum relacionamento entre o acusado e a vítima? Tanto amoroso quanto essa... Não. A vítima... Algumas testemunhas alegaram que no momento dos disparos, a vítima deferiu algumas palavras baixo calão para o nosso acusado.
Isso é verdade? Você confirma isso? É verdade. Você sabe dizer quais foram as palavras que foram usadas? Ah, várias palavras, como massacrar, que ele não era homem, várias outras coisas, eu não me recordo agora. Você não considera o Vitor uma pessoa agressiva, então? De forma alguma. A vítima estava agressiva no momento que ela abordou o acusado? Louca, transtornada. A vítima agrediu fisicamente o acusado? Sim. Ela empurrou ele, deu um tapa no rosto dele. Ela que agrediu ele primeiro. Ele pediu, boa noite, ele pediu para ela se afastar e que ela fosse embora? Pediu, a gente também pediu. E ela? Não foi. Você reforça então que Laura, que o réu mandou Laura ir embora e ela não foi. Mariana, boa noite, tudo bem? Deixa eu te perguntar. Você viu algum sinal de que a vítima tinha ingerido bebidas alcoólicas? Ah, se ela não ingeriu naquele dia, ela é muito doida mesmo. Ela estava bem transtornada. Ela chegou ali para causar um alvoroço, né? Essa Isso. Isso. Ela queria tirar ele do sério. Você tinha conhecimento dessa vítima? Não. Você sabia que a vítima era idiota? Não sabia. Não conheço ela. Que isso, Raiane? Ela é conhecida na cidade. Raiane, você acha que o Vitor agiu no momento de defesa porque ele sabe mais? Olha lá, a mulher é conhecida na cidade. A gente não vai ter certo. E a Raiane? Mais perguntas? Raiane, você acha que o Vitor foi constrangido? Sim, claro que Tem mais perguntas? Conselho da palavra do Ministério Público. Boa noite. Ixi, agora. Rayane, a senhora é moradora aqui da cidade, Janaína? Certo. Você tem um depoimento de uma outra vítima de uma outra testemunha dizendo que é comum que todos saibam na cidade que a Laura, a vítima, ela participava de um certo tipo de movimento financeiro por nome agiotagem. Mas a senhora morando na cidade, ela disse que é do conhecimento de todos os moradores da cidade, que é um caso aberto, uma situação muito conhecida na cidade. A senhora não tinha conhecimento disso? Eu não tenho conhecimento, porque até onde eu sei, a agiotagem é proibida. Sim, por isso então, mesmo. Se é alguma coisa proibida, gente na né? minha vida. A gente Crime. sempre... Ela é rica, ela não pega dinheiro emprestado. Certo, mas então a senhora nunca tinha ouvido falar? Não conheço ela. Não conhecia a vítima, tampouco se ela tinha esse tipo de envolvimento com a ilegalidade. Sim, não conheço. Certo. A senhora confirma isso então? Confirmo. Ótimo. Outro fator que eu gostaria de saber também é qual o seu grau de amizade e quanto tempo a senhora é amiga do autor? Aproximadamente há um ano e meio, mais ou menos. Certo. Em que situação a senhora conheceu? Não, de barzinhos mesmo, festa, esses locais assim. Certo. A senhora já teve algum tipo de envolvimento? Isso é uma pergunta um pouco discreta, mas eu preciso fazer. A senhora já teve algum tipo de envolvimento amoroso com ele, algum relacionamento? Não. Tem certeza disso? Não. Certo. Só para confirmar isso. Senhora Rayane, então eu precisava de mais uma última informação, seria breve. A senhora se lembra de quais foram as palavras que ele disse contra a vítima momentos antes dos disparos, a partir do momento em que ele se empoderou da arma? Depois que ela falou várias coisas para ele que... Tá, eu só quero que a senhora se apegue ao que ele disse. Está coagindo novamente? Excelência, coagindo novamente. Ao que ele disse depois que ele se empoderou da arma. Depois que ela fez várias calúnias, ele falou para ela que ele ia ensinar ela a bater na cara de homem. Depois que ela tinha desferido um tapa no rosto dele. Tá, aí ele disse isso a ela. E nesse momento ele já efetuou os disparos ou houve mais algum tipo de Não, aí disparo? ele falou mais algumas coisas que eu não me recordo e depois teve o disparo. Certo, ele disse para ela, então vem, agora eu quero ver você vir, alguma coisa assim, isso a senhora também se recorda. Certo, a senhora disse até agora que não recordava de nada, então Mas eu só... vou ver
veio da cabeça. Somente isso. Muito Eu tenho obrigado. mais umas perguntas para fazer. Naquele dia, Rayane, você tem conhecimento se além da bebida, o acusado ingeriu mais alguma coisa? Algum tipo de presente como você beber? Não que eu saiba. Aqui no seu depoimento, você falou assim, ó. Após os disparos, avistei uma moça que estava com o Vitor, discutindo e caindo no chão. E logo em seguida, avistei o Vitor entrando dentro do seu carro para fugir. Mas teve outro rapaz que segurou o Vitor até a chegada da polícia. A senhora confirma que ele tentou realmente evadir-se do local e foi contido por uma das pessoas que estavam ali. E a senhora sabe dizer se ele tem passagens no meio policial? Se ele sei dizer. Quem tem que falar isso é a polícia. Exatamente. Sem mais perguntas? Polícia não. Não havendo mais perguntas por parte do Ministério Público de Defesa, dou por encerrada a oitiva da testemunha, a senhora está dispensada. Será ouvida a Não, e agora? Informe ao juiz seu nome completo, estado civil e idade. Selma Cidera Luz, solteira de 3 anos. A senhora conhece o réu ou a vítima? Conheço, ele é meu amigo. O réu? Qual a relação, a amizade? Há quanto tempo? Alguns anos. A senhora está sendo ouvida... Cadê a menina da verdade? Ela saiu. A senhora está sendo ouvida como informante. Pode dizer a verdade ou não? Isso. Passo a palavra à defesa. Boa noite, Selma, tudo bem? Eu decidi ser amiga do acusado. Você já viu ele sendo agressivo em algum outro momento? Nunca. Você sabe me dizer, você tem conhecimento se existe algum relacionamento, existia algum relacionamento entre o acusado e a vítima? Não que eu saiba. Você tinha consciência dessa dívida que as testemunhas dizem que ela alegou que ele tinha? Não tinha consciência. Algumas testemunhas disseram que no momento dos disparos, a vítima desferiu algumas palavras ao acusado. Você pode confirmar isso? Sim, a vítima chegou bastante alterada, exaltada, e ela teve agressões verbais, coisas e até mensagens na cara dela. Então você confirma que a vítima agrediu o acusado com um tapa no rosto? Sim. Certo. E verbalmente também, com ofensas. Certo. Boa noite, Selma, tudo bem? Selma, deixa eu te perguntar. Você disse que é amiga do réu, certo? O Vitor mais a vítima tinha outro tipo de relacionamento? Competição, essa já foi feita. Excelência, por favor, será que o senhor pode pedir para o Ministério Público? Pode continuar, senhor. Obrigada. Pessoal, eu falei isso aqui não é só para defesa, não. O Ministério Público também. Vamos evitar, o colega já fez a pergunta, vamos repetir, né? A gente já dá, né? Já foi falado, tá bom. O representante da guarda de novo foi algo Excelência, boa noite a todos. Você considera o Vitor uma pessoa de boa índole? Sim, ele é uma pessoa muito tranquila. Muito tranquila? Então considera ser uma pessoa boa, você me confirma? Sim. Mais perguntas? Passa a palavra então ao Ministério Público. A senhora o conhece, a senhora disse de algum tempo, mas não especificou exatamente quanto tempo. A senhora pode ser mais específica, por Eu gentileza? disse há alguns anos, em torno de 8, 9, eu não tinha certeza, por isso eu disse há alguns anos. Certo, então desde esse tempo a senhora tem uma certa vivência e convivência com ele. Sim. São próximos ou Um relacionamento de amizade. mais próximos ou mais distantes? Próximos. Certo. Então, nesse meio tempo, a senhora já conseguiu visualizar o caráter dele nesses anos todos, né? E com isso a senhora sabe muito bem dizer quem é o Vitor.
Sim, por isso que eu disse que ele tem uma boa índole. Certo, certo. Mas, em relação à vítima, a senhora tem conhecimento de que ela, o motivo dela estar cobrando era uma dívida financeira? A senhora tem ideia de qual seja a origem da contração dessa dívida? Não, eu não tenho ideia, eu só tenho ideia do que eu vi. Ela chegando bastante alterada, exaltada, tendo agressões verbais e até Ela portava arma, algum tipo de arma branca, alguma coisa não, assim? que eu pudesse ver. Na forma que eu estou vendo aqui, parece que ela chegou armada, porque todo mundo disse que ela estava muito alterada, e aonde eu posso ver aqui, somente o agressor que estava armado. Ele não estava, a arma estava Certo. no momento que ela foi agredida, ele não estava com a arma em mãos, estava no carro. Devido às agressões físicas e verbais que a vítima teve, ele foi buscar a arma no momento de explosão. A senhora tem conhecimento se ele volta e anda com essa arma, ou esse dia em Não, específico? eu não sabia que ele tinha essa arma, ele já havia comentado há muito tempo que ele tinha vontade de fazer fazer o CAC, mas eu não tinha conhecimento dessa arma, não sei se ele chegou a fazer. Então a senhora tem certeza de que não tinha conhecimento dessa arma anteriormente? Anterior a esse dia. Esse mistério. Tá perguntando a mesma pergunta três vezes. Tem certeza. Tá bom, por hora somente, muito obrigado. Sem mais perguntas? Sou advogada. Não havendo mais perguntas, o Ministério Público da Defesa, dou por encerrada a oitiva das testemunhas. A senhora está dispensada. Encerrada a oitiva das testemunhas, passamos então ao interrogatório do réu. Senhor Vitor. Vai lá, Vitor, senta lá. É agora. Arrebenta, Vitor. Senhor Vitor, o senhor está sendo interrogado como acusado nesse processo. Informo que tem o direito ao silêncio e que isso não será interpretado como confissão. Deseja responder as perguntas? Sim. Senhor Vitor, por favor, confirme seu nome completo, data de nascimento e endereço. Vitor Assis da Silva, 31 de 12 de 94. Qual a sua ocupação? Sou autônomo. Já respondeu a outros processos criminais anteriormente? Não. Qual era a sua relação com a vítima, Laura? Nenhuma. Há quanto tempo mantinha ou mantiveram relacionamento? Não? Havia desentendimentos anteriores entre vocês? Eu já tinha recebido uma ligação de um desconhecido e parecia muito ser a voz dela, de ameaça. A vítima, então, já tinha feito algum tipo de ameaça ou agressão contra o senhor? Sim. O que o senhor fazia na hora do Lago JK naquela noite? A gente estava comemorando a promoção de uma academia e a gente foi para lá e estava lá, escutando música e bebendo alcoólicos. Como foi a chegada da vítima? Ela estava amigável ou houve alguma discussão? Não, ela chegou bastante alterada, chegou já me xingando e já falando algumas palavras de baixo escalão, me empurrando, eu pedi para ela ir embora, e ela não foi, e até ela me perdi. Foi isso que motivou a sua ida até a caminhonete naquele momento? Sim. E o que aconteceu logo depois? Depois que eu dei o disparo, eu quis fugir, porque eu perdi a cabeça e não sabia o que fazer e eu queria ir embora. O senhor lembra quantos disparos? Foi muito rápido, mas em torno de 3 ou 4. A vítima estava armada? Reagiu de alguma forma? Não que eu saiba. Há quanto tempo o senhor tinha essa arma? Devia ter uns 2, 3 anos que eu sou CAC, aí eu tenho o posse de arma. O posse de arma, registrado, tudo, de exército, tudo. Aí ela fica em casa. Tá. E por que o senhor estava andando armado naquele momento? Sentia-se ameaçado? Um pouco porque ela já tinha recebido a ligação do número privado com as ameaças e uma hora antes de eu ir para lá eu tinha um pouco do tiro praticado. Então, a arma estava comigo, eu não tinha ido embora para casa. Certo. E após esse momento de disparos, o que o senhor sentiu nesse momento? Arrependimento. Se arrependeu do que fez? Sim.
Passo então a palavra ao Ministério Público. Ao MP primeiro? Sim. Boa noite, senhor Vitor. Tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples. Você afirmou que não tinha nenhuma relação com a vítima, certo? Certo. Como que você conheceu a voz da nomeação? Eu já não tinha um relacionamento com ela, mas eu conheci a vítima por conta da coisa da vida mesmo. Então você está dizendo que tinha um relacionamento, mas disse que também não tem relação nenhuma. No momento algum eu falei que eu tinha um relacionamento com a vítima. O senhor falou que tinha relação com a vítima, não relação sexual ou nada do tipo. Não falou isso. Ele não falou que tinha relação com a vítima. O MP novamente. Eu estou explicando. Não aprendeu mentira, né? Ele tem relações com a vítima, ele não tem relação Esse vai ser preso. Nenhum tipo de relação com ela. Tá, então como o senhor conheceu? Eu já tive contato com ela, mas não tem relação com ela. Eu tive contato com ela, mas não tem relação com ela. Tá quase, né? Não conheci. Induzido a um erro. Eu pedi a liberdade dele aqui agora. Você disse na hora que pegou a arma que iria matá-la? Ela me agrediu e bateu na minha cara e na cara de um no Cibate. E aí eu falei pra ela. Eu peguei a arma, eu tava morrendo de raiva e falei pra ela, se ela fosse mulher bater na minha cara de novo, ela falei, mandei ela embora, ela não quis ir embora. E aí continuou falando. E aí eu pedi a cabeça. Mas o senhor disse que ia matá-la, conforme algumas testemunhas. Antes de pegar a arma, sim. E aí quando ela bateu na minha cara, eu falei pra ela, isso mesmo. Que ia matá-la. Mas não era a minha intenção, não. Se tivesse ido embora, eu não tinha matado, não. Você disse que iria matá-la, mas não era a sua intenção. Não. Entendi. Por que você quis fugir? Eu não quis fugir. Eu caí em si que eu tinha cometido um crime. Medo. Entendi. Eu não quis fugir. Arrependimento. Boa noite, senhor Vitor. O senhor então confessa que o senhor efetuou os disparos contra a vítima? Sim. Legítima defesa. Legítimo de defesa, porque ela ela estava armada? Não, porque ela me agrediu verbalmente e foi contra a minha honra. Ela bateu na minha cara. E o senhor alega que por isso foi legítima defesa? Sim, teve várias vezes tentar uma rua de ela ir embora, ela estava muito agressiva, ela não teve na rua. E aí eu fui, já tinha bebido bebida alcoólica, já estava alterado. Então o senhor concorda também que o senhor estava alterado por conta da ingestão de bebida alcoólica? Sim, não estava em si, não estava muito em si, respondendo os meus dados em si. O senhor havia feito uso de algum entorpecente fora os lícitos? Não. Certeza? Absoluta. Certo. Uma outra pergunta, senhor Vitor, que não quer calar e até o momento ninguém tem a informação para poder passar, é qual a origem da dívida que a vítima teria de cobrar do senhor? Aliás, qual é o motivo da contração da dívida do senhor perante a vítima? Foi assim, um amigo meu pegou dinheiro com ela, entendeu? E aí eu fiz só, tipo assim, eu fui saber que ele precisava do dinheiro, eu sabia que ela emprestava, porque ela conhecia na cidade para emprestar, e aí eu só fiz a ponte. E aí, como eu fiz a ponte, ela achou, e ele não pagou ela, e ela achou por ela que eu devia pagar a conta, que não era minha. Mas nesse meio, então, o senhor foi um avalista? Praticamente. Certo. Mas aí, o senhor sendo avalista, quem... Não tem nenhum documento, eu não assinei nenhum documento sendo avalista, foi só... Mas como o senhor intermediou a situação, foi um intermédio, o senhor ficou sendo também postulante da dívida? Não, porque eu não assinei nada. Eu não assinei nenhum documento que forma que eu fui, participei daquela negociação e eu não devo aquela negociação, não peguei o dinheiro para ela, simplesmente eu só informei, fiz a ponte. Mas aí o senhor disse assim, eu já paguei a dívida, Então como que o senhor pagou se o senhor não era a pessoa a quem fez a contração da Porque dívida? meu amigo já tinha informado, já tinha pagado, e como ela veio me cobrar falando que eu que devia, eu achei no direito de falar para ela, já paguei, porque meu amigo me falou que eu tinha sido pago. Mas então a palavra certa não teria que ter sido o meu amigo já pagou, mas fulano já pagou. mas... Só um momentinho, por gentileza. Em momento algum, foi ouvir o nome do terceiro. Então agora o senhor rola em um terceiro no meio do assunto. Não é uma questão de gentileza, só podia me esclarecer bem isso aí? Ninguém nunca me perguntou de onde que veio hoje, deu um porquê, ninguém nunca perguntou nada. Até então, sendo acusado de um crime de homicídio, não por uma coisa de vantagem. Isso aí.
Muito bem. Mas aí o senhor pegou o dinheiro. Eu não peguei dinheiro para lá. Fez a ponte para poder pegar o dinheiro. A origem da natureza é realmente relevante no nosso processo? Sim, Sim. O senhor age comigo que sim, excelência. Eu acredito que porque sim, ela porque foi a origina motivação do todo. crime. Sim. A agiotagem é crime. E ela. E o senhor Tá sabendo defendendo que a crime, agiotagem é né? crime, o senhor quis participar desse momento de transgressão. No momento algum eu emprestei dinheiro para ninguém, todo mundo Ah, participou. mas o senhor fez a ponte. Então, ele queria o dinheiro, eu sabia quem emprestava, eu só falei, ó, ela empresta, entendeu? Eu só fiz a ponte. Então, A senhora- quem se cometeu o crime foi ele, eu não participei, eu só falei, O é senhor isso. chegou até a conversar com ela, falando para emprestar o dinheiro para ele. Isso mesmo? Eu liguei para ela, a ligação foi até por isso até então, quando ela me ligou, eu conheci a voz, eu falei que alguém ia procurar ela. Pronto. Então, o senhor Essa foi a ponte confirma eu que fiz. o senhor ligou para ela, para poder dizer do dinheiro que o seu amigo precisava. E o senhor disse agora há pouco que o senhor não tinha nenhum envolvimento com ela e tampouco que havia dito, conversado com ela anteriormente. E agora o senhor está dizendo, só um minutinho, por favor. E agora o senhor está dizendo que só conheceu a voz dela porque no dia viu ela que ela estava levando, porque já havia conhecido a voz dela numa outra ligação que ela tinha feito te ameaçando. Então o senhor tem uma ligação com ela, sim, e o senhor chegou a fazer essa mediação do seu amigo para com ela. Olha, eu não estou entendendo nada. O senhor está querendo me referir, porque é o seguinte, me perguntaram se eu tinha alguma relação com ela. Sim, não tem nenhuma relação. Só quer deixar eu responder? Sim. Então, eu não tenho nenhuma relação com ela em questão de convívio, de ter uma relação amorosa, nada, não tem nada. Simplesmente, ela é uma pessoa pública que empresta dinheiro, o telefone dela nas redes sociais para todo lado. Eu liguei para ela, entendeu? Perguntei se realmente ela fazia isso. Ela falou que sim. Eu passei no telefone para meu amigo e ele ligou para ela. E a intermediação que eu fiz foi só essa, entendeu? Eu não tive contato com ela, não tenho um contrato com ela, não tenho nenhuma tratativa com ela. Isso foi só meu amigo. Até então eu falei que eu conhecia a voz dela, porque eu liguei para ela e eu ouvi a voz dela. E eu me recordo da voz dela. Então, assim, ao momento que eu falei que eu recebi ligação do grupo privado, que parecia a voz dela, entendeu? Porque eu já tive contato com ela numa ligação que eu fiz, entendeu? Então, assim, eu não tenho ligação de convívio, não. No momento algum. Então, nesse caso aí, o senhor não pegou o dinheiro com ela. O senhor não foi quem a pessoa que Sérgio. Tumultuando. Você já me perguntou isso uma vez, eu respondi que não. Não. Se não, obrigado a responder, Vitor. Mais perguntas? Por isso que eu estou notando que o senhor... De forma alguma. Tá. O senhor não está alterado. De forma alguma. Certo. Outra coisa que não quer calar. Se o senhor Linha direta? ia no stand de tiros para praticar o tiro. E aí depois o senhor desviou o caminho para o Lago do Atacado. Não falou Se o isso. senhor mora bem próximo de lá, o senhor não tinha autorização para ir até o lago com a arma, certo? Porque o senhor é obrigado a notificar o trajeto que o senhor vai fazer, né? Com a arma, certo que o senhor vai bastante, não é isso? Ele não falou isso. Não vou responder. O senhor se recusa a responder. Certo. Sem mais. O senhor veio se informar. Boa noite. A minha primeira pergunta é o seguinte, aqui no seu depoimento, o senhor disse assim, ó, estava no local contido com as armas sem perceber que Lauro chegou e começou a fazer gozação com a minha cara e acabou ficando constrangido e começou a discutir com a Laura. O autor relata. Laura meteu a mão e pediu a paciência, pedi paciência a ela. Nesse caso aqui, quais seriam esses tipos de gozação que ela fez da sua cara? O senhor pode relatar para a gente? Já respondi, não vou responder mais. Isso. Outra pergunta. Muito bom. Isso mesmo. Qual é a distância, o senhor se recorda a distância dos disparos que foram feitos para sua arma de fogo naquele dia? Foram próximos, foram mais distantes? Não tem noção de espaço.
Outra pergunta. Isso. O senhor falou, no primeiro momento, meu colega, que o senhor foi ameaçado, recebeu ligações anônimas. O senhor pode dizer para a gente se o senhor registrou ocorrência dessa ameaça que o senhor disse que está recebendo? Não, porque só foi uma. Só uma ligação. Sim. Outra pergunta que eu tenho, o senhor fazia outro tipo de... Naquele dia o senhor estava bebendo. O senhor fazia outro tipo de uso de entorpecentes, drogas? Já perguntou, já respondi que não. Também não. Entendi. A minha última pergunta... Não tem mais pergunta. Mais alguma pergunta? Não, acabou. Encerrou. Passa a palavra à defesa. Agora, gente. Boa noite, Vitor. Tudo bem? O que você estava fazendo na hora do lado da bater aquele dia? Estava bebendo com os amigos lá. Era uma confraternização Sim, entre amigos? Era uma promoção do amigo nosso lá. O seu relacionamento com a vítima era estritamente profissional. No caso, você intermediou essa comercial, no caso, né? Você só intermediou esse... Foi mais ou menos, não foi 100% o intermédio, mas sim. Então você alega que não existe nenhum tipo de relacionamento amoroso, de amizade com a vítima? Jamais. Não tinha convivência com a vítima? Jamais. Você se recorda as palavras que a vítima usou contra você naquele dia? Eu chamo de parte de viado, de muitas outras coisas que Ela pediu. Vitor, você se sentiu forte? Quando ela chegou, eu me senti assim por conta que ela veio muito agressiva, muito. Parece que ela já foi ali para causar, ali, sabendo que ele tinha que resolver alguma coisa ali comigo. Então, assim. Você se sentiu ameaçado? Sim, porque eu lembrei da ligação. Quando eu vi ela, eu lembrei da ligação e ela já veio, então, assim, não tinha contato com ela. Quando eu vi, eu lembrei da ligação e sim. Sim, no momento também ela te ameaçou. Ela proferiu. Normalmente. Proferiu muitas coisas, e falou, chamou do neon, isso eu não tinha coragem de fazer, e na hora eu fiquei. Assim, você foi agredido fisicamente pela vítima? Sim. E você agrediu fisicamente a vítima? Não. Mais perguntas? Encerrado? Só um minuto. Encerrado o interrogatório, concedo a palavra ao Ministério Público para fazer as suas alegações finais. Não, vai ser escrito. Hã? Escrito? Agora você tem a apelação. Os pedidos da defesa. Vai ser todos escritos? Os pedidos. Não, se quiser, pode. A gente vai fazer os pedidos. Também quer fazer. Mas isso é escrito ou não? Não, mas gente, eu quero que ele pegue esse escrito. Doutor Carlos, eu quero escrito que o senhor dá um memorial. Vocês vão apresentar os dois escritos. Pede escrito que o senhor tem caso para Então vai encerrar. Fala que você vai abrir prazo para memoriais escritos em 5 dias. Prazer em te conhecer. Doutor Carlos? Então vamos lá, como é que é? Fala que você, no lugar de você abrir aquele salário, você fala que você vai abrir prazo para memoriais escritos em 5 dias. Então, abriremos prazo para memoriais, 5 dias de prazo. E as partes saem intimadas da audiência. As partes vão sair intimadas da audiência. Não havendo, nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência de instrução e julgamento. A decisão quanto à pronúncia, posso falar isso aqui? Pronúncia do réu ou não será conferida nos autos no prazo legal? Isso. Todos estão dispensados. Isso. Obrigado. Vou chamar. Ó. Ô, não assinei aquele papelzinho, não. Tem que fazer isso. Vou chamar. Assinou o papel? Você não comeu não? Ai, eu não fui não. Você não tava brocado?